me ensine a escrever. Eu tenho a minha mão domável, eu sinto a sede do saber. Ok. Essa é a sua TV comunitária, esse é o nosso programa Conexão Cidadã. O programa Conexão Cidadã tem como objetivo principal transformar a cidadania em debate. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que é o Joel. O Joel, ele é um camarada que está amarrado a uma placa, ele se desamarrou da placa lá no TSE para vir para cá fazer o programa e para que a TV comunitária mostre para a nossa população o motivo pelo qual o Joel se acorrentou lá na placa do TSE. Vamos lá. Joel, tudo tranquilo? Eu estou bem. Primeiro, é gratificante, é uma honra estar aqui, ter essa oportunidade. Sempre que eu vou em algum lugar, eu costumo dizer que eu não vou sozinho. Eu vou com milhares de quarienses comigo, pois foi esse o sonho que me motivou a vir a Brasília. Correto. Mas vem cá, Joel. Há quanto tempo você está acorrentado à placa do TSE? Aproximadamente 6 meses. Fazem 5 meses, faltam 10 dias para completar 6 meses que eu estou em frente ao TSE. Peraí, você está... Vamos fazer aqui. Povo de Brasília, vejam bem aqui a brincadeira. O Joel, como é teu nome completo? De Souza Rocha. O Joel de Souza Rocha, amigo do Dr. Flávio Brito, que também é amazonense, lá de... Não é o Dr. Flávio não é de Quari, de Quari é o Joel. Mas a questão é a seguinte, vejam bem, 5 meses dá mais de 150 dias, com mais 20 e faltando 10 dias para 6 meses, você está lá acorrentado há mais de 170 dias. Como é que é isso? Como é que é essa sensação? Quando eu sentei na placa do TSE, quando tomei a decisão de vir, eu disse que eu estava representando o que acontece quando um corrupto assume a prefeitura de uma cidade. Ele acorrenta o povo, mata sonhos e tira a oportunidade. Então era assim que eu queria me sentir, representando a população de Quari, acorrentado, porque é isso que está acontecendo hoje no meu município. É um município sem oportunidade. Deixa eu tirar os óculos para ver se eu vejo melhor essa história. Vamos lá. Deixa eu tirar tirei os óculos para ver se eu vejo melhor essa história. Pois é, mas que história... qual o motivo que te levou a se acorrentar há quase 6 meses lá na placa do TSE? Logo depois que terminou as eleições de outubro, certo, eu estava em casa pensando o que fazer. E de repente eu estava conversando com uma senhora e ela me disse: a minha filha foi aliciada por esse homem que acabou de ser eleito prefeito. E ela chorando disse para mim: eu não vou mais denunciá-lo, porque não adianta. A justiça nunca faz nada. Existe uma mãe que sofreu ameaças há algum tempo, em 2008, quando denunciou, e nada aconteceu, João, porque a justiça não liga para o que a gente fala, para o que acontece nesse município. Na verdade, parece que ele tem uma credibilidade muito maior do que um cidadão, do que uma mãe que vai denunciá-lo. Certo. Então, nesse dia, eu pensei, o que fazer? Se não tem justiça aqui, se a justiça não liga, eu vou à capital federal mesmo sem conhecer e vou ficar na placa do TSE até que a justiça dê uma resposta para essa situação. E aí você veio? E eu vim sem conhecer ninguém, sem conhecer Brasília. Pela primeira vez, tomei a decisão de pegar uma mochila e vim sem nada. Simplesmente com o desejo de querer justiça para aquela população, para aquela cidade. Para alguém que já matou o sonho de muitas crianças naquele município, que estuprou crianças naquela cidade. Certo. E continua impune até hoje. Continua transitando normalmente como se nada tivesse acontecido, como se ele não fosse um criminoso, fosse um cidadão de bem. Você pode ficar à vontade, Joel, porque o artigo 217-A da Constituição, ele é claro: qualquer tipo de violação, ato libidinoso contra menor, você sabe o que é isso? Isso chama-se pedofilia, isso chama-se estupro. Então você pode ficar à vontade. Se é isso que está acontecendo lá, você pode ficar à vontade de dizer o que você achar que deve dizer. E aí eu te pergunto, qual foi o dia que você
se instalou, se acorrentou lá no TSE, na placa do TSE? Eu vim para Brasília no dia 19 de outubro de 2012 ainda. Eu fiquei um período, depois eu voltei, passei uma semana e voltei novamente no início de janeiro e fiquei da placa do TSE até o dia de hoje. E vou permanecer até que a justiça dê uma resposta. Eu costumo dizer que eu não estou pedindo celeridade no processo. Eu quero que a justiça dê uma resposta àquela população. Que a justiça dê uma resposta aos cidadãos de Quari, aquelas mães que se sentem prejudicadas por tantas crianças que foram aliciadas, que perderam a dignidade, que toda essa promiscuidade daqui a alguns anos vai trazer um prejuízo psicológico a essas crianças. Então esse cidadão não tem nenhuma moral de ser prefeito do município como o município de Quari. Eu, inclusive, lancei um desafio que se tiver alguém que tenha cometido mais atos criminosos e que tenham mais condenações transitado em julgado na justiça, eu saio da placa do TSE. Alguém só tem que me trazer alguém que cometeu maior quantidade de estupro, porque isso é comprovado pelas escutas telefônicas da Polícia Federal, ou então a Polícia Federal está mentindo. Porque isso é comprovado nas escutas telefônicas, ele mesmo falando e negociando preço de crianças com seus secretários. Isso ficou comprovado para o Brasil inteiro. E até hoje, não sei nem se posso chamar de cidadão, mas um criminoso, continua na prefeitura de Quari, um município que arrecada mais de 20 milhões de reais por mês. Eu não sei como é que a justiça permite que alguém com tanto crimes continue na frente de uma prefeitura, na frente de um município, administrando e com certeza cometendo outros crimes, porque provavelmente não mudou. Isso faz parte do seu caráter, do seu mau caráter, com certeza. Como é o nome desse camarada? Manuel Amaral Adail Pinheiro. Manuel Amaral Adail Pinheiro. Eu só rapidamente, porque até me sugeriram fazer uma conexão com o caso Amazonas que aconteceu aqui, que foi denunciado no Brasil inteiro, virou escândalo nacional, supostamente envolvendo o ex-deputado Benício Tavares. Mas é engraçado, o TJ de Brasília, numa votação extremamente esquisita, o hino sentou. Foi assim, tipo uma lapada. Doutor Flávio, você está aí na nossa frente? Foi assim rapidamente. Rapidamente o pessoal foi no sentado e todo mundo esqueceu o caso. E de repente, quando a gente vê o caso desse senhor Adail Pinheiro, ele ficou 8 anos na prefeitura e agora volta de novo para a prefeitura como se nada tivesse acontecendo, poderá provavelmente estar cometendo os mesmos deslizes, os mesmos equívocos, por que não dizer os mesmos crimes, e tá todo mundo de olho fechado. Eu estou tentando abrir meus olhos. Será que é difícil, né? Doutor Flávio, não estou fazendo isso para eu estou fazendo isso para ver, a justiça está com dificuldade para abrir os olhos, será? Eu também estou. Por mais que eu tente abrir meus olhos, eu não consigo enxergar. Será que a justiça do Amazonas, do Brasil, está com essa mesma dificuldade? Mas, meu amigo Joel, de acordo com o que você sabe, quantos crimes, ou quantos supostos crimes, o senhor Adail Pinheiro já poderia ter cometido até agora? Em torno de 100 crianças foram estupradas por ele. Existe uma lista de quase 80 nomes de crianças entre 12 a 14 anos que foram pegos no período em que foi denunciado em 2008. E desde 2008, quando a Operação Vorax foi deflagrada no município de Quari, certo. E ele foi denunciado, isso até hoje a justiça não deu uma resposta. Certo. E ele anda dizendo, fala abertamente, e os seus assessores, que ele nunca será condenado. Ele nunca vai ser julgado. Porque enquanto Quari for o município mais rico do estado do Amazonas, nada vai acontecer com ele. E ele continua impune. Infelizmente, a maioria das pessoas, dos milhares de quarienses, já não acreditam mais na justiça.
porque preferem acreditar no que Adair Pinheiro fala nas ruas de Quari e os seus assessores do que na própria justiça. É como se a justiça não tivesse força nenhuma contra esse homem. Como se todos os crimes que ele cometeu nunca fossem julgados. É impressionante isso. Realmente é impressionante. Mas é impressionante. Mas o povo, o que o povo faz nessa... Quer dizer, tudo bem, tem aqueles que temem, tem aqueles que desacreditam, mas como é que é a reação, digamos, a maioria da população tá descrente ou a maioria da população, digamos, faz o quê? Como é que é a história? Diante de tudo que já aconteceu e a impunidade, a grande maioria já não acredita mais que se faça justiça. Essa que é a verdade. O fato, eu acho que o que mais ilustra é a própria mãe dizer que não acredita que ele seja julgado, que seja condenado. É tanto que ela disse: para que denunciar, João? Se a justiça não faz nada com ele, se a justiça parece que está de mãos atadas diante desse cidadão, parece que ele manda na justiça principalmente do estado do Amazonas, e as pessoas têm medo, temem pela própria vida, as pessoas são ameaçadas, funcionários não podem comprar em determinados comércios, é como se fosse uma ditadura o município de Quari. E o município, cada dia que passa, se torna mais miserável, tem mais dificuldade. As famílias estão passando dificuldade no município de Quari, porque a justiça insiste em permitir que esse cidadão continue sendo prefeito do município de Quari com todos esses crimes. Dr. Flávio Brito esteve aqui no último programa, Joel, e me falou que além desses supostos crimes que o Adair Pinheiro teria cometido, ele responde também, me parece que a 178 processos por corrupção. E aí, eu estou dizendo isso, Joel, porque isso é um efeito dominó. Por exemplo, repito mais uma vez, o caso Amazonas, todo mundo foi inocentado. Outros casos semelhantes também estão rolando por aí, pela justiça fora até hoje. Isso quer dizer que existe uma coisa chamada permissividade que acaba atrapalhando, vamos dizer, acobertando essa coisa toda, vamos dizer, de uma forma tão leniente que você falou agora há pouco que não queria celeridade nos processos, mas eu acho que nós queremos celeridade nos processos, sim, porque se houver celeridade nos processos, haverá julgamento. Tudo que está precisando é que haja julgamento. Se a justiça quiser dizer que o senhor Manuel Amaral Adair Pinheiro é inocente, que diga. Mas vamos fazer que nem o TJ fez com o Benício. Diga que o Benício, digamos, o TJ disse que o Benício é inocente. Pelo menos o julgamento. Doutor Flávio, eu estou errado? Pois é. Não, você pode falar, não tem problema. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Aí, até porque eu vou pagar por isso, mas a história é que se fizerem lá igual fizeram aqui, nós vamos ter o camarada inocentado e de repente acaba esse drama, acaba essa dúvida toda. Não, ele supostamente se envolveu em 180 crimes por corrupção, supostamente teria cometido em torno de 100 estupros, essa coisa toda, mas mesmo assim ele é um cidadão de bem. Quer dizer, a justiça reconhece que, apesar de tudo isso, ele é um cidadão de bem. A gente sabe que isso é uma sensação horrorosa que poderia causar na população de Quari, e de repente, não só do Amazonas, como do Brasil inteiro, mas o que se pede é que a justiça ponha a cara, a tapa e julgue. Por que tanta demora, Joel? A única coisa que eu consigo entender, e o que sempre ele fala que não será julgado, e quando ele diz que enquanto tiver milhares de reais no município de Quari, ele não será julgado porque ele faz chegar nos devidos lugares. Sei.
Não me cabe aqui dizer a que lugares são esses, porque de fato eu não sei, não tenho como provar, mas o que ele sempre fala é que não será julgado. Enquanto Coari for uma cidade milionária, ele não será julgado. Então, por isso as pessoas começam a acreditar. Ele disse, eu não vou ser julgado antes do recesso e eu provo que eu termino o meu mandato, porque a justiça não vai me julgar. E quando eu falei que não queria celeridade, eu estava me referindo a não estar pressionando a justiça. Porque a justiça é soberana. Ela é soberana para dar uma resposta, não para o Joel, mas para a população de Coari, que 60% da população de Coari disse não a um ficha suja. E por conta disso fica esperando uma resposta da justiça. E num determinado tempo começa a desacreditar, a achar que não haverá mais julgamento. Por isso a justiça é soberana também para dar uma resposta. Se vai condenar ou inocentar, isso cabe à justiça. Mas a população de Coari exige que a justiça do Brasil dê uma resposta para esse caso, que é um escândalo, não só para o estado do Amazonas, mas para todo o Brasil. Joel, me preocupa muito. Porque o que você está dizendo aí, essa história essa, vamos dizer, permissividade, ou essa suposta permissividade dos quadros do judiciário inerentes a essa questão, eles me são familiares. Eu digo noutra situação, não nessa situação, exatamente nessa situação, mas aqui em Brasília, houve um sistema de 90 até... E tem até hoje. Eu, com toda a tranquilidade, tem até hoje, em alguns casos meio cabeludos, que estão sendo denunciados, aquela coisa toda. Mas o fato é que... Mas melhorou muito. Melhorou muito mas o fato é que durante 20 anos, aliás, antes de 20 anos, mas, talvez de 86, 87, sei lá, até 2010... O Distrito Federal era um verdadeiro paraíso da fraude. Aqui era corrupção para tudo quanto é lado. O pessoal... parece que a corrupção saía pelos poros. Um negócio muito engraçado. E foi preciso que surgisse, digamos, a lei da ficha limpa, para que a gente colocasse em dúvida determinadas coisas. E aí foi onde a gente começou, com muito orgulho, juntamente com o Dr. Flávio Brito, a busca pela cassação do Benício, não pelo caso Amazonas, porque o caso Amazonas já era, mas por um mero abuso de poder econômico. E aí a gente conseguiu caçar o Benício. Eu só estou dizendo isso para você ver que existe um efeito dominó e quando você me fala desse caso de Coari, você deixa a população brasileira, população do Distrito Federal, cada vez mais assustada em relação a essa questão da impunidade. Eu quero saber, de uma maneira bem tranquila, conte-me tudo, não me esconda nada, meu caro Joel. O que os telefonemas da Polícia Federal contam, vamos dizer, com detalhes que possam identificar os atos cometidos pelo prefeito tal do Adair Pinheiro? Quando foi deflagrada a Operação Vorax, certo, existem várias ligações de secretários, inclusive de Adriano Salan e Lândia, que usavam dos cargos para aliciar crianças, isso foi mais do que comprovado. Existe uma ligação em que ela fala, ex-chefe, que é assim que ele é chamado por eles. Tem uma criança aqui, tem uma garota de 12 anos, ela tem o cabelo comprido, os olhos claros, é lindinha, 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 o senhor quer ela. E ele pede para ele levar a criança na casa dele. Existe uma outra que ele fala na ligação telefônica com o Adriano, certo. Ele diz, a Lândia acabou de trazer a sobrinha dela na minha casa, eu não tinha olhado direito, mas ela é um bebezinho, ele cita várias vezes que ela é um bebê, se referindo a uma criancinha mesmo, a uma criança. E ele diz, ela está aqui, eu vou trancar ela e não vou deixar mais sair. E ele diz, traz ela aqui para mim, o Adriano falando. E ele pega e diz, não, daqui a pouco eu vou levar ela para você. Tipo, depois que eu concluí, eu ouvi de um deputado, não vou citar o nome, sentado junto de um outro deputado, ele disse, quando eu fui secretário
no município de Quari. Eu estava esperando para ser atendido por ele 7 horas da manhã na sala da sua casa e saiu uma criança de mais ou menos uns 11 anos Meu Deus. do quarto dele. Certo. E ele disse, e ainda estava sangrando, ainda tinha sangue nas pernas da criança quando saiu do quarto. Nossa Senhora. E quando eu ouvi esse relato, eu disse para ele que esse era um dos motivos pelo qual eu não saio da placa do TSE enquanto os ministros não derem uma resposta para esse caso de Quari. Porque o caso de Quari é um caso único em todo o Brasil. Nós estamos falando do maior corrupto do Brasil e estamos falando de quem montou a maior rede de prostituição infantil desse país. Eu não estou falando de um caso simples qualquer. Em outras escutas telefônicas, eles determinam valores de criança. Certo. Existe um depoimento de um pai dizendo tudo que eu queria era só um emprego para sustentar a minha família, para sustentar a minha casa. Eu não queria vender a virgindade da minha filha. E eu espero, sinceramente, que a justiça dê uma resposta a esse caso, para que eu não tenha mais que ouvir um pai de família ter que vender a honra da sua filha num município milionário, num município rico como o município de Quari, que tem tudo para distribuir renda para aquela população e tornar aquele município um município com a população sem essa necessidade, mas com pão, com dignidade na mesa de cada um, sem ser preciso dizer quanto custa a honra da minha filha para que eu tenha pão na minha mesa, para que eu possa pagar minhas contas em casa. Certo. Eu acho que a justiça não atentou que o problema não é simplesmente o Adair Pinheiro, o caso não é um prefeito, o caso é uma população que precisa de uma resposta por todos os crimes cometidos. Eles faziam orgias, e está isso nas gravações da Polícia Federal, levando de uma agência chamada Mega Modas para o município de Quari vários modelos para ficarem em festa de 2, 3 dias no município, tudo isso pago com dinheiro público, que para mim é uma vergonha. Eu não consigo entender como é que a justiça fecha os olhos para todos esses casos. Para mim, o grande gargalo dessa nação, e agora eu não estou falando de Quari, eu estou falando do Brasil. Certo. São de corruptos, são de sanguessugas que estão alojados nos gabinetes, em várias prefeituras nesse país, que tiram os sonhos e matam a oportunidade de milhares de pessoas nesse país. E a grande maioria deles ainda usa o dinheiro do povo para comprar honra, dignidade, para comprar o que há de mais sagrado, o que há de mais inocente numa criança. A grande maioria ainda faz isso. E isso é um desabafo perante a sociedade, perante esse país, para dizer que as coisas não podem continuar. Doutor Flávio, você sabe, ele está ali, eu estou provocando de propósito. A questão é a seguinte, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma gravação desse programa depois, já que a grande imprensa não quer tocar no assunto, eu sei que tem outras coisas no YouTube. Eu sei que tem outras coisas no YouTube sobre o assunto. Mas se a gente colocar esse programa no ar, colocar esse programa dentro do YouTube, ele pode causar uma comoção e, de repente, a imprensa, a grande mídia, resolver se debruçar em cima do caso. Porque realmente é lamentável, é complicado, é muito difícil a gente perceber que ainda... Vem cá, nós estamos... Qual é o ano que nós estamos, Joel? Nós estamos em 2013. Século XXI. No século XXI. Quer dizer, tudo bem que é lá no interior do Amazonas, aquela coisa toda, mas é uma das principais cidades do Amazonas, a cidade mais rica do Amazonas. Como é que se permite uma coisa dessa aconteça? Mas eu quero saber o seguinte, Joel. Você tem ideia, pelo andar da carruagem lá, você tem ideia mais ou menos de quantos dias você ainda pode ficar lá? Eu não tenho ideia. Eu costumo brincar dizendo que talvez eu assista a Olimpíada de 2016 na placa do TSE. Isso vai depender do que a justiça se vai dar uma resposta ou não. Eu não vim do município de Quari pedir, como eu disse ainda agora há pouco, ou pressionar a justiça. Mas eu vim trazer um fato, eu vim dizer para a justiça que existe um problema no município de Quari. Certo. E se existe um problema no município de Quari, ele tem que ser eliminado. Ele precisa ser eliminado. E só a justiça pode fazer isso. Eu me comprometo aqui com toda a seriedade. Nós vamos colocar esse programa no YouTube. E mais,
nós vamos estar sempre de olho. Hoje são... deixa eu te falar. 5 de março. 5 de julho. No dia 5 de agosto, nós vamos atrás de você, não para gravar o programa, mas para saber se você vai estar lá, do mesmo jeito. E vamos fazendo isso mês a mês. E vamos sempre falar aqui nos programas que o Joel de Souza Rocha está lá ainda amarrado na placa do TSE. Vamos ver quanto tempo isso vai durar. É um desafio que eu faço à população do Distrito Federal, ao Poder Judiciário, porque tem muita gente séria. Né? A maioria da justiça é séria. A minoria da justiça é cega. Sou eu que estou dizendo isso, ó. A minoria da justiça é cega. A maioria da justiça é séria. Então, vamos apostar que a parte séria, que a maioria da justiça, após ver esse programa, não só na TV comunitária, como no YouTube, venha a fazer digamos, um ato de prestação de contas à comunidade de Quari, ao estado do Amazonas e ao Brasil, por que não dizer. Mas, Joel, dando continuidade, como é que o povo de Quari reagiu a esse seu ato? Eu hoje sou visto como alguém que corre risco de vida, que a qualquer momento posso ser eliminado. E eu costumo dizer que o Joel é só uma vida. E, na verdade, milhares já foram mortos naquela cidade. E aí eu estou falando de pessoas que já perderam o sonho. E quando um homem, seja um homem, uma mulher ou uma criança, perde o sonho, ele morre literalmente. Certo. E hoje a população de Quari, ela espera que com esta mobilização, com o apoio de várias pessoas que têm se juntado e cada dia mais têm crescido, as pessoas que têm nos apoiado nesta causa de Quari, e aí eu costumo dizer que nunca é pelo Joel, é pela população do município de Quari, é pelas pessoas de bem daquela cidade, é pela melhoria daquelas pessoas, que eu sou grato, e eu sou muito grato por tudo isso, por cada pessoa que se junta a esta causa, porque é uma causa nobre. E quantos municípios nesse Brasil estão na mesma situação e que até hoje não se levantou ou não tem a oportunidade que eu estou tendo agora de expor esse caso praticamente em todo o Brasil? Isso aqui vai para o Brasil inteiro, você pode estar certo, que nós vamos dar um jeito, ele vai para o Brasil inteiro sim. Nem que eu tenha que distribuir para algumas pessoas, mas isso vai para o Brasil inteiro. Nós vamos entregar na Justiça Federal essa questão também. Então, Joel, eu quero aqui agradecer a sua colaboração, o fato de você ter vindo, você ter... como é que é? É difícil se amarrar? É difícil se desamarrar? Como é que é a história? Não é muito difícil, não. O doutor Flávio sempre consegue isso. Sempre consegue. Ele, quando me solicita e alguém que está interessado, eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Eu acho que vale a pena todo esforço. Não, estou dizendo o seguinte, dói quando colocar corrente, dói quando tira? Com certeza, nos primeiros dias eu fiquei com os braços feridos e depois teve que retirar, porque a primeira vez eu mandei soldar no meu braço e começou a ferir. Eu tive que depois passar cremes para tirar as feridas que já estavam causando no meu braço. Tem alguma marca aí, não? Nesse momento não, já tem algum tempo e eu comecei a proteger, enrolar a atadura no meu braço para que não ficasse as marcas. Não, claro. Então, Joel, eu quero não só te parabenizar pelo ato, é um ato solitário, espero que a Justiça resolva esse problema e vai resolver, eu acredito nisso. A gente fala, mas no final a gente tem que acreditar, a Justiça existe, a Justiça tem um papel muito bonito. Tanto é que diz, lei não se discute, se cumpre. Só que eu não sei o que acontece, que tem hora que ninguém nem discute nem cumpre. Aí fica um negócio complicado. E nesse caso do Adael Pinheiro, é uma situação bem nesse sentido. Lei não se cumpre, não se discute nem se cumpre. Vamos ver se a máxima que diz que a lei não se discute, se cumpre, passe a valer a partir desse trabalho que nós pretendemos fazer em relação ao caso
Quari. Então, eu quero te agradecer, quero te parabenizar e nos colocar à disposição. Nós vamos, a cada mês, fazer esse acompanhamento para ver se você ainda vai estar amarrado lá no... Vou até pegar o número do teu celular para a gente fazer isso, entrar em contato com você direto e você nos dizer como é que tá. Dependendo da situação, nós vamos lá fazer um programa lá. Se daqui a um mês a Justiça não tivesse pronunciado, nós vamos lá gravar um programa lá. Não sei se o TSE vai deixar, mas a gente pode tentar, com o apoio do Dr. Flávio Brito, ir lá e fazer um programa. Eu quero te parabenizar mais uma vez. Eu toque aqui. Um grande abraço. Que Deus nos